Definir religião em uma palavra, pode ser em uma expressão. Eu acho que é determinação, sabe? Isso é uma necessidade do ser humano. A religião, para mim, é minha vida. Religião é conexão, é a busca de algo maior. É fazer o bem sem olhar a quem. É uma forma do ser humano estabelecer uma conexão com o divino. E é um sentido de vida. É vida. Para mim, religião é uma necessidade que eu sinto. É altruísmo e empatia. Religião, em uma expressão, busca por um mundo melhor. Religião. Do latim religio, religar, reconectar. Assim como a mitologia, sempre foi uma expressão do que mais desejamos ou tememos. Buscamos respostas para os mistérios que permeiam nossas vidas, a origem do mundo, a existência e a essência. De onde viemos? Para onde vamos? Intérpretes da linha psicológica como Freud, fundador da psicanálise, e seu discípulo dissidente Carl Jung, acentuam o caráter existencial e inconsciente do mito. Jung se refere ao consciente coletivo dos grupos e pessoas, encontrado em qualquer época ou lugar. A história da religião sempre esteve intimamente ligada à formação das sociedades humanas. Como fato social, a religião foi e ainda é capaz de transformar fronteiras, conduzir povos e influenciar importantes decisões políticas. Primeira coisa, quando a igreja, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, ele não estava preocupado em criar uma religião, né? Porque religião é o que significa aquilo que liga, né? Religar. Religião é aquilo que liga a algo. Então nós estamos conectados, estamos ligados com uma força superior que nós chamamos de Deus. Então, tem um papel dúbio, né? Então, ao mesmo tempo que a religião ela consegue, através do trabalho social, inserir várias pessoas dentro da sociedade, existem as igrejas que iludem as pessoas, vendendo, como na Idade Média vendiam indulgências, né? Um lugarzinho no céu, digamos assim. Então aí tem vários tipos de igrejas, né? Então, assim, você generalizar todas as religiões é complicado, né? Tem um papel importante, mas se mal utilizado, tem um papel terrível. A religião continua sendo uma importante base da vida em sociedade, cumprindo assim seu papel como instituição. A família é a primeira instituição social que o indivíduo entra em contato. Ela é uma importante difusora de valores, e entre eles está a religião. Bem, a minha família já é de matriz católica, de família católica. Meus pais, meus irmãos, minha família. Mas desde os meus 10 anos que eu participo da Igreja Católica. Eu comecei a praticar o judaísmo porque é a religião dos meus antepassados, é a religião dos meus pais, é a religião dos meus avós, e portanto é uma tradição que se mantém há milênios e a gente tem o interesse em mantê-la viva e mantê-la praticando. Já nascer numa família que pratica influencia bastante, né? Porque o primeiro contato que você tem é com essa religião. E pequeno, não entende direito, né? Quando o pai vai criando maturidade, 14, 15, 16 anos, você começa a entender o que é mais a organização. Então eu tive a graça de Deus foi muito bom comigo, porque eu nasci numa família católica, né? Então meus avós e meus pais, todos eram católicos, né? Principalmente para quem cresceu sendo budista,
A gente sempre ouve sobre paz, a gente sempre ouve sobre humanismo, você cresce ouvindo isso, você cresce com esses valores, né? A criança costuma ir para uma escola normal, ela costuma viver na sociedade, então, ao mesmo tempo que ela está crescendo e absorvendo os valores budistas, ela está crescendo e absorvendo os valores da sociedade. O budismo é bem amplo, existem várias escolas diferentes, né, várias linhas de budismo diferentes, então existem vários conjuntos de crenças, né? Em particular, o budismo que eu pratico acredita que existe o estado de Buda em todos os seres humanos. O que isso quer dizer? O estado de Buda é uma capacidade de atingir a iluminação e principalmente é como se fosse uma grande joia de sabedoria e microcosmo das forças universais, né? O budismo foi fundado na Índia por Siddhartha Gautama. Nós conhecemos como Sakyamuni, né, ou Buda Gautama. O que se sabe, né, concretamente, historicamente, sobre ele é que é aceito que ele existiu, né, que ele foi uma pessoa de uma posição social, financeira elevada, né, e segundo, né, a história budista, quando ele teve contato com a pobreza, com a fome, fora dos muros do palácio onde ele morava, né, com os sofrimentos da vida, que não eram coisas que ele conhecia, né, dentro da situação privilegiada onde ele morava, ele despertou um grande desejo de compreender e principalmente de parar aquilo, né, de sanar o sofrimento das pessoas. Então ele estudou várias escolas religiosas que existiam na época e no fim ele acabou criando a sua própria filosofia, né, que chama-se budismo. A religião exerce grande influência no comportamento das pessoas, seja na roupa, na sexualidade, na dieta e até mesmo na maneira de pensar e agir. E isso não se restringe aos seguidores da religião. A moral religiosa se estende a toda a sociedade. O judaísmo tem um papel fundamental na formação da civilização que a gente chama de civilização judaico-cristã. Ou seja, o cristianismo se transformou na religião mais numerosa e influente, por exemplo, no hemisfério ocidental. É importante a gente lembrar que Jesus Cristo era judeu. O judaísmo não tem dogmas, o judaísmo tem mandamentos, tem mitzvot, são 613, não vai dar para conversar sobre todos, mas para exemplificar nós temos uma dieta diferente. Nós judeus não podemos comer alguns alimentos como porco, por exemplo, ou como camarão. Nós temos 3 rezas diárias, de manhã, de tarde e de noite, e temos o sábado como o dia mais sagrado da semana, o Shabat. Coisas que chocam com o ambiente. Eu procuro não me vestir de uma forma despudorada. É uma coisa que choca com o ambiente, né? Porque eu não uso transparências, não uso... Mesmo já sendo uma velhinha. Não, né, assim, então são coisas que... Por quê? Para não provocar a outra pessoa. Porque eu sei que o que eu faço vai interferir no que você vai fazer. A gente tem um ritual às quarta-feiras, né, que é fechado para o público, que a gente chama de um trabalho de desobsessão. Esse trabalho, para quem é médium, né, para quem consegue ouvir o que os espíritos vão falar, você não pode comer carne, mas é só isso. Eu acho que o grande problema da inibição de uma religião, né, ou de um preconceito de uma religião, é ela querer comandar a vida das pessoas. Então, vou falar da minha religião, né, do meu espaço, a gente não, eu pelo menos, e os guias espirituais, não vai comandar a sua vida como médium, né, não vai comandar a vida do médium. A gente vai auxiliar e guiar esse médium, essa pessoa,
A religião adventista, quando eu conheci, eu tinha um certo preconceito ainda, né, como eu citei, porque para mim era a religião do não. Não pode isso, não pode aquilo. E aí, com o passar do tempo, eu vi que, na verdade, ensina e a pessoa guarda se quiser. Então, para nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, e para a Igreja Cristã, do modo geral, nós temos muito claro a questão dos 10 mandamentos e a síntese desses 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Mas para isso também nós temos que olhar um pouquinho para nós. Como anda a minha conduta como cristão? Como cristão, né? Existe cristão praticante ou cristão não praticante? Eu diria, existe cristão que vai à igreja e cristão que não vai à igreja. E dentre os 10 mandamentos se encontra o 4º mandamento, que é a guarda do 7º dia como um dia santo. Por isso que o nome adventista do 7º dia leva as 2 principais doutrinas. Não porque são maiores do que outras, mas por serem distintas para a igreja, que é o advento de Jesus, a breve volta de Jesus, e a santidade do sábado. Por isso, adventista do 7º dia. A gente fala bastante que sem a sociedade não pode haver o budismo. Então, nada mais justo que a gente aplicar o que a gente aprende na organização do budismo na sociedade. O budismo, ele tem um humanismo muito grande, uma valorização muito grande da vida, né? E como existe essa crença no estado de vida e no valor de cada pessoa, de cada indivíduo, existe também uma refuta ao desrespeito a outros seres humanos, né? A gente procura formar o caráter da criança, por isso que temos lições específicas desde bebezinho, para que a pessoa possa ser alguém bom para a comunidade, para a sua família. Para Durkheim, a verdadeira função da religião não é nos fazer pensar, enriquecer nosso conhecimento, mas sim nos fazer agir, nos ajudar a viver. Então a igreja tem essa responsabilidade de quê? De criar normas para o bom convívio. Como nós temos o Código do Direito Civil, né? Nós temos o Código do Direito do Trabalhador, assim também nós temos o Código de como devemos nos portar e nos conduzir como cristãos. Agora, a religião tem uma grande contribuição. É um instrumento muito importante que, conforme ele é utilizado, ele pode ser utilizado pelo bem e pode ser utilizado pelo mal. Então, na minha opinião, a religião judaica tem uma série de valores importantíssimos para o dia a dia, né? A fé tem um papel naturalmente muito importante dentro do judaísmo, tanto do ponto de vista de orientar as pessoas a como conviver, a como viver em comunidade, como também como uma forma de manter essas comunidades aglutinadas. A gente sabe que a história do povo judeu ela foi marcada por muitas perseguições. Quer dizer, o judaísmo passou por momentos extremamente difíceis ao longo da sua história. Os judeus foram perseguidos em momentos como a Inquisição na Espanha, ou em Portugal, como o Holocausto, o momento nazista, foram perseguidos durante o czarismo no Império Russo. Então a fé ela sempre também serviu como um porto seguro para os judeus encontrarem ali a sua ideologia, a sua visão de mundo e um motivo da sua resistência, de resistirem a todas as tentativas de exterminar, de acabar com essa fé, com essa comunidade, com essa religião. A religião não é somente uma criadora de valores, mas também atua na sociedade com ações que beneficiam a comunidade local. Isso aproxima as pessoas da religião e transforma a realidade daquele lugar. A nível mundial, eu posso dizer que a Igreja Adventista, entre as denominações, é uma que tem uma estrutura mundial para atender países afetados por catástrofes naturais, por problemas de fome, né? Nós temos um departamento, que agora não é departamento da igreja, mas virou uma ONG mesmo mundial, que é a ADRA, Departamentos de Ação Social. A âmbito mundial, a ADRA já não pertence mais à Igreja Adventista. É uma ONG mundial, assim como a Cruz Vermelha.
desde os primórdios. Em toda a história da igreja cristã católica, a igreja sempre primou pela caridade. Caridade. Essa palavra caridade, ela vem da palavra caritas, que quer dizer solidariedade. Solidariedade com aqueles que necessitam. Então, isso desde o início da igreja cristã. Nos dias atuais, faz parte da Igreja Católica, da essência da Igreja Católica, ter esse braço muito forte da caridade. Nas últimas décadas, surgiram no Brasil diversas instituições religiosas que exerciam o papel do Estado onde esse não conseguia chegar, como ONGs, associações e entidades que atuam nas áreas mais pobres do país. Nesse sentido, a religião se aproxima do indivíduo além do espiritual, levando à concretude do humanismo e difundindo sua fé. O judaísmo foi uma religião muito pobre e, por isso, ao longo dos anos, aprendeu a importância de ajudar uns aos outros. Por isso que nós, da comunidade judaica, temos muitas instituições sociais. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, a Unibis, tem o Lar das Crianças, só para citar 2 projetos importantes que ajudam não só judeus, ajudam a sociedade brasileira mais carente. Então, para nós judeus, a questão do trabalho social, ou tzedakah, que significa em hebraico justiça social, é um valor central. A maioria dos centros espíritas, eles adotam uma creche, é chamado de lar para idosos, ou um asilo. A maioria dos centros espíritas, eles fazem assim. A gente tem, no caso nosso, é uma creche, né? Então tem uma creche que essa creche é mantida através de doações, cesta básica, roupa para criança, e tudo isso sem cobrar nada. Então, se você tem um filho, é uma pessoa menos favorecida, o centro tem como ajudar o seu filho enquanto você trabalha para ficar lá num período de 6 a 8 horas. Sendo entidades, em sua essência, sem fins lucrativos, as instituições religiosas contam com diferentes formas de apoio para a manutenção de seus estabelecimentos e projetos sociais. Nós sabemos que parte do nosso dízimo vai lá para a associação, que vai para a divisão, que vai para a associação geral, e de lá desce indo para determinados países. Esse trimestre, por exemplo, a gente está ajudando a divisão Pacífico Asiático, algumas comunidades ali na China, no Japão. A gente está mandando uma verba para construir hospitais e igrejas e novos templos lá. O kardecismo ele começou lá atrás, em 1858 mais ou menos, com Allan Kardec. E aí foi surgindo várias pessoas consideradas no kardecismo como uma mediunidade. Então a doutrina conseguiu vários seguidores, né? Várias pessoas que começaram a ajudar, e tudo que a gente faz é voluntário. Então não existe o negócio de dar o dízimo, é um pouquinho diferente das outras religiões. Todo esse trabalho, departamentais que existem, eles são trabalhos voluntários. Ninguém recebe monetariamente da igreja por isso, com exceção do pastor. Ele é o único cargo que recebe salário da igreja. A estrutura do terreiro ela é mantida pelos médios, né? Então a gente tem um aluguel desse espaço que a gente paga, todas as contas normais, água, luz, IPTU, impostos, tudo mais. Então isso é mantido pelos médios através do rateio de mensalidade, né? Então é cobrada uma mensalidade de cada médio e eles mantêm a casa. As instituições religiosas vivem essencialmente de doações e, portanto, isso também vai depender de cada um doar o quanto puder e o quanto tiver vontade.